Se você assistir Taxi Driver e depois mergulhar no mundo de Dexter, vai descobrir algo curioso. Esses dois universos, separados por décadas, parecem conversar entre si. De um lado, Travis Bickle, um homem solitário que vaga pelas ruas de Nova York, se afundando em seus próprios demônios. Do outro, Dexter Morgan, um serial killer que vive em constante conflito entre sua fachada de homem normal e o impulso incontrolável de matar. Ambos são personagens que carregam uma solidão profunda, uma desconexão com o mundo ao redor e, ao mesmo tempo, uma busca desesperada por sentido. Ricardo, se você for perceber, a trajetória de Travis se relaciona de certa forma com o próprio código e as escolhas de Dexter. E não estamos nos referindo apenas a semelhanças superficiais, mas sim um ponto em comum entre esses dois personagens, uma espécie de elo que conecta essas narrativas. E no vídeo de hoje a gente vai analisar a conexão entre eles e entender melhor como Taxi Driver previu a essência de Dexter, antes mesmo dele sequer existir. Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Na primeira cena de Dexter já dá pra sentir uma atmosfera que lembra bastante o filme Taxi Driver. A câmera acompanha o carro deslizando pela noite de Miami, enquanto o protagonista fala em voice-over sobre a necessidade de cometer outro assassinato. A cidade aparece iluminada, vibrante na superfície, mas o tom da cena é frio, solitário e quase sufocante. Essa contradição entre a vida urbana pulsando lá fora e o silêncio perturbador dentro do carro é a mesma que encontramos em Travis Bickle rodando por Nova York. Nessa cena, o carro funciona como um espaço íntimo de Dexter, em que o personagem revela seus pensamentos mais obscuros sem nenhum tipo de filtro, semelhante ao que acontece em Taxi Driver. Pelo para-brisa, ele vê a cidade toda em movimento, cheia de vida e emoção, mas pra Dexter, aquilo parece distante, falso, o que reforça a ideia do quanto ele se sente isolado e desconectado daquele mundo. E não é por acaso que tanto Dexter quanto Travis são figuras noturnas. O ambiente da noite é onde os dois realmente se revelam, como se durante o dia precisassem esconder suas verdadeiras intenções, fingindo uma normalidade que nunca pertenceu a eles. Quando o mundo normal dorme, é a hora em que sobra apenas a sujeira, aquilo que ninguém quer ver, e é nesse cenário que ambos se sentem mais vivos, se sentem no controle. Travis dirige por uma Nova York mergulhada em decadência, sempre repetindo o mesmo percurso noite após noite. Já Dexter transforma a noite em palco para os seus rituais de morte, tratando cada assassinato como parte de uma necessidade, como se fosse um ciclo que nunca termina. Travis e Dexter vivem presos a uma rotina que nunca muda: trabalhar, dirigir, observar e, no fim, recomeçar tudo de novo. Cada madrugada se parece com a anterior e a noite acaba se tornando tanto um santuário quanto uma maldição, porque ao mesmo tempo que permite que eles sejam quem são de fato, também nunca os libertam de suas compulsões. E essa atmosfera fica ainda mais forte quando a gente olha para as trilhas sonoras. Em Dexter, quase todo episódio a gente ouve Conote La Paz, uma música sentimental e relaxante que cria uma sensação de aparente tranquilidade. Já em Taxi Driver, Bernard Herrmann compõe aquele tema de sax melancólico com uma espécie de jazz que acompanha Travis pelas ruas de Nova York. Mas o mais curioso é como essas músicas contrastam com os próprios personagens, porque ao invés de transmitirem tensão ou violência, elas são suaves e até bonitas em certo aspecto. É como se a música fosse uma máscara, um disfarce sonoro que tenta suavizar o que na verdade é perturbador. Porém, além de apenas acompanharem as cenas, essas trilhas sonoras acabam moldando a nossa percepção. Nós vamos sendo acostumados gradualmente com a violência e a brutalidade desses mundos sem ao menos perceber. Sim, Davi, e tudo isso mostra como a atmosfera não é só pano de fundo, mas sim um reflexo do conceito desses dois personagens. A noite, os carros, as músicas, cada detalhe reforça ainda mais o vazio e a inquietação que habitam tanto Dexter quanto Travis. Porém, mais do que a vibe, o que mais nos prende nessa série e nesse filme é obviamente os próprios personagens, todo o simbolismo e a ambiguidade que os cercam. Travis Bickle e Dexter Morgan são dois personagens que vivem deslocados, são pessoas vistas como estranhos, mesmo quando tentam parecer normais. Travis é um veterano de guerra que volta para uma cidade em decadência e descobre que não existe espaço real para ele. A Nova York que o cerca parece uma terra estranha, a grande cidade o sufoca e o isola ainda mais. Seu refúgio é o táxi, mas ao mesmo tempo esse táxi também é uma prisão que o mantém rodando sem nunca chegar a lugar nenhum, sempre vivendo em
torno das figuras marginais que ele tanto despreza. Dexter, por outro lado, não tem uma guerra como passado, mas carrega um trauma brutal que o molda desde criança. Em compensação, ele tem uma máscara convincente, perito forense dedicado, irmão confiável e namorado atencioso. Mas, por trás disso, há um vazio emocional que o impede de sentir como qualquer outra pessoa, de ter uma conexão verdadeira e genuína. Tanto Travis quanto Dexter caminham pelo mundo como peças que não se encaixam. Eles até tentam desempenhar seus papéis na sociedade, mas sempre soam artificiais e forçados. E essa dificuldade em se conectar não é à toa. Ela invade o cotidiano deles em situações que deveriam ser aparentemente simples. Travis, quando tenta se aproximar de Betsy, por exemplo, até parece que vai conseguir quebrar essa barreira. Ele se veste bem, força uma conversa e até consegue um encontro. Mas logo tudo desmorona, não porque ele nunca soube se relacionar, mas porque a guerra e o isolamento o deixaram incapaz de lidar com a vida comum. É como se ele tivesse desaprendido o básico, como compartilhar momentos simples sem transformar tudo em algo estranho. Talvez o melhor exemplo disso foi quando ele levou ela a um cinema adulto, acreditando que isso seria um encontro normal. Já Dexter, por sua vez, enfrenta algo parecido. Nos primeiros episódios, chega a ser até engraçado o quanto ele não consegue agir de forma natural com a Rita ou com os colegas de trabalho. Cada sorriso parece ensaiado, cada gesto pensado. O espectador percebe que sempre existe uma tensão entre a persona que eles mostram pros outros e o que realmente sentem por dentro. Um lado que permanece frio, distante e indiferente. No fundo, ambos estão condenados à solidão. Travis vivendo uma solidão imposta pelo mundo que o rejeita, e Dexter sustentando uma solidão escolhida, fruto do segredo que ele precisa proteger a qualquer custo. Outra semelhança marcante entre Travis e Dexter é a forma como somos conduzidos pela narrativa a partir da mente deles. Tanto a série quanto o filme usam um recurso do voice-over em primeira pessoa, e isso tem um efeito poderoso. Não estamos apenas acompanhando suas ações, mas somos colocados diretamente dentro de seus pensamentos. Essa perspectiva cria uma intimidade incômoda, porque ao mesmo tempo que parece aproximar o espectador do personagem, também o aprisiona na mente de alguém perturbado. De repente, não estamos apenas observando, mas nos tornando quase cúmplices das suas obsessões e justificativas, enxergando o mundo através de ideias distorcidas. Travis, por exemplo, carrega consigo uma grande contradição, porque se por um lado ele se acha como um moralista que condena a decadência da cidade, chamando de escória tudo que vê nas ruas, do outro, e ao mesmo tempo, ele frequenta cinemas adultos e alimenta pensamentos violentos e de ódio. Travis é um ser imoral que se acha justiceiro, um homem dividido entre nojo e desejo, pureza e degradação. Dexter, de um jeito diferente, também carrega essa mesma ambiguidade. Ele se coloca como alguém que elimina o mal, um predador que caça outros predadores, mas sabe que no fim, continua sendo um assassino como aqueles que ele elimina. Assim como Travis projeta o ódio externo a partir da própria podridão interna, Dexter também alimenta uma ilusão de ordem que, na verdade, nasce do seu próprio caos interior. Quando a gente chega nesse ponto, fica impossível não falar sobre como Travis e Dexter ocupam esse território instável entre herói e anti-herói, mas a diferença é que enquanto o herói tradicional age para proteger, inspirar ou defender um ideal maior, esses dois são movidos por forças internas complexas, quase sempre sombrias, e não por altruísmo ou compaixão. A cena em que Travis tenta matar um candidato político deixa claro que a sua motivação não é transformar a sociedade, mas despejar sua frustração e ressentimento contra o mundo que o rejeita. E quando ele falha nessa missão e acaba redirecionando sua violência para salvar Iris, é quase irônico. A mesma brutalidade que deveria destruí-lo é interpretada socialmente como um gesto heróico. O público e a imprensa o colocam como salvador, mas a gente sabe que sua essência continua sendo a de um homem instável, violento e perdido em sua própria escuridão. Com Dexter, acontece algo semelhante. Seu código serve como filtro moral que permite que seus assassinatos sejam justificados como uma forma de utilidade, quase como um serviço silencioso à sociedade. Ele mesmo acredita nisso, e a série nos conduz a acreditar também, a torcer por ele, mesmo sabendo que suas mãos estão sujas de sangue. A grande questão é que tanto Travis quanto Dexter despertam em nós um paradoxo. A gente reconhece o horror do que fazem, mas ao mesmo tempo existe um fascínio, quase uma torcida para que eles consigam cumprir seus objetivos. Eles expõem como a linha entre a justiça e a vingança é tênue e frágil, mostrando que muitas vezes o que chamamos de herói pode ser apenas uma versão aceitável de um criminoso. E é por isso que continuam tão marcantes, porque mais do que heróis ou vilões, eles se tornam reflexos desconfortáveis de nós mesmos. No fundo, esses personagens são tão complexos, principalmente porque conseguem manipular perfeitamente nossa
empatia, mostrando como basta contar uma história de um determinado ângulo para transformar um assassino em alguém por quem torcemos. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado, e se curtiu a nossa análise, não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, compartilhar o vídeo e hypar também. Exatamente, Ricardo. E lembrando também que a gente tem uma playlist aqui no canal em que a gente analisa diversos personagens icônicos, então dá uma olhadinha lá. Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera!